Vamos nesse vídeo falar sobre os coeficientes complexos de Fresnel, a reflexão por um plano condutor. Nós vimos que quando o seno de θ2 for maior que 1, o que vai acontecer é que a gente temos, por exemplo, o cosseno de θ2 que é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ2. Então esse termo aqui fica negativo e o cosseno de θ2 se torna imaginário. E aí, nesse caso, os coeficientes de Fresnel R12 e T12 vão ser complexos. Lembre-se que R12 é proporcional ao cosseno de θ1 e o cosseno de θ2, né? Então esse termo se torna imaginário e aqui então tudo isso aqui vira complexo. Um outro caso que levaria aos coeficientes de Fresnel ficarem complexos é que se o meio 2 for um condutor. Nesse caso, o índice de refração do condutor N2 vai ser complexo e no caso da lei de Snell, veja que o seno de θ2 teria que ser complexo, porque aí complexo vezes um complexo a gente consegue produzir um termo real. Então a gente tem que verificar, né, se as deduções que nós fizemos até agora vão valer para grandezas complexas. A dificuldade é que se o seno de θc for um complexo, quer dizer, um ângulo complexo, por exemplo, ele não vai ter o mesmo significado geométrico de um seno real. Mas as deduções que a gente fez foi baseado na álgebra de vetores, né? e não dependeu basicamente da figura, né? Do desenho que a gente fez e portanto aquela álgebra também é válida para vetores complexos, porque os vetores complexos também satisfazem os 10 axiomas que definem o espaço vetorial. Então, se você se lembra, nós temos o conjunto V. Esse conjunto V, onde vão morar os vetores, eles podem ser reais ou complexos. Não há nenhuma restrição para a definição de espaço vetorial restrita ao conjunto V ser real. Então, vale também para vetores complexos, né? Uma forma de vocês olharem é, por exemplo, eu posso construir um vetor complexo tendo um vetor real mais i vezes o vetor b, né? O vetor b também vai ser real. E a gente construiu um vetor complexo. Então, as relações que a gente obteve lá atrás, né? Onde a gente teve o caso da fase constante, nós obtivemos que o K'A'1 escalar R, onde K'A'1 era o vetor refletido, K'A'1 era o vetor de onda incidente e o K'A'2 é o vetor de onda transmitido, né? Nós tínhamos essa relação e dessa relação a gente obteve essa relação vetorial onde a normal era normal à interface de separação. Então essas relações vão continuar válidas. A gente vai ao caso mais simples. Temos dois meios, 1 e 2. O meio 1 vai ser transparente e daqui para cá vai ser o meio 2, vai ser um meio condutor. No meio 1, as grandezas são reais. E no meio 2, as grandezas vão ser complexas, né? Então, termos o vetor de onda K2 vai ser complexo. E aí, então, como aquelas relações são válidas, a gente vai escrever o K1 vetor N, lembre-se que é normal à interface, né? E o K2 vetor N, só que agora o K2 é um vetor complexo. Nós não desenhamos aqui agora porque vai ser complicado desenhar ele de uma forma simples. O vetor K1 e a normal, eles vão definir o plano de incidência, né? No caso aqui, é o plano da figura. Então, tanto K1 quanto ele, eles estão no mesmo plano, que é o plano de incidência. A grandeza complexa vai ter uma direção geométrica nesse plano de incidência
e não vai ter a componente y, né? Então a gente já faz que capa 2C é escalar o eixo y igual a zero. O eixo y ele está saindo, é perpendicular a essa folha. Então os vetores capa 2 também estão nesse plano. Essa é uma restrição que nós vamos adotar para esse exemplo aqui. O ângulo complexo θ2c vai ser definido algebricamente como capa 2 complexo, escalar n, igual ao módulo de capa 2 cosseno de θc2, né? Onde θ2c é o ângulo de emergência, né? o ângulo de refração. A lei linear vai se tornar, então, n1 seno de θ1 igual a n2c seno de θ2c. Não vai mudar basicamente nada. E o seno de θ2c, né, então ele vai ser complexo. Temos aqui 1 menos cosseno ao quadrado θ2c também complexo. Fazendo os cálculos envolvendo as condições de contorno sobre os campos E e B, né, são válidas, e assim a gente vai obter os coeficientes de Fresnel, só que agora eles são complexos. E eles vão ser dados pelas mesmas equações. Para R12, T12S, R12P, né, P são os vetores de polarização, o Q é o vetor de polarização S, e o T12P. Então temos aqui agora, eles são todos eles complexos, porque a gente tem no meio 2, nós temos grandezas complexas. Então o que vocês podem notar, só se fez uma alteração, trocando o N2 por N2C, e o cosseno de θ2 por cosseno de θ2c. E também fizemos a troca entre seno de θ2 por seno de θ2c, né? Tornando todos esses coeficientes complexos. Na teoria de números complexos, né, qualquer variável complexa pode ser escrito na forma polar, r elevado a iθ. Então a gente escreve, né, aqui tem um módulo do RC12S, né, e elevado a i um alfa s. E o coeficiente de reflexão, o R12P, né, também vai ser proporcional a uma face, onde aqui a gente chama, o ângulo de fase a gente chama de P porque está relacionado à direção de polarização P. Essas fases aqui, eles não vão atrapalhar, eles podem ser uma fase arbitrária, né, o alfa s e o P vai ser arbitrária, porque no final, quando a gente calcular reflectância e transmitância, a gente vai fazer o módulo ao quadrado. E isso vai fazer o alfa e S desaparecer. A gente logo podemos antecipar aqui, né? Quando você faz o módulo ao quadrado de uma grandeza complexa, você vai fazer o RC vezes o RC complexo conjugado. O complexo conjugado vai ter um sinal negativo aqui, né? Vai ter um E menos I alfa S, multiplicando elevado a I alfa S, e aí os expoentes se anulam. Então só vai sobrar um módulo ao quadrado. Substituindo, por exemplo, então aqui na onda elétrica refletida, na direção S, temos aqui então o RC12S vezes a onda elétrica incidente. E na direção P, temos o R12P complexo, né, vezes a onda incidente na direção P. Aqui temos o campo L1S, né, já que ele é complexo, a gente substitui pela forma polar. Só isso que a gente fez, substituímos aqui pela forma polar. Aí a gente faz o cálculo das reflectâncias e o resultado vai ser o mesmo, né? A gente vai fazer o módulo ao quadrado disso daqui, e aí, como a gente disse, tá? Vai fazer o EC estrela vezes EC, e aí agora vai desaparecer o EI alfa S, né? Então aqui vai aparecer o menos I alfa S, aqui vai aparecer elevado a I alfa S, um multiplicando o outro, desaparece a fase.
Ao invés de a gente usar a transmitância, a gente vai definir uma outra quantidade chamada de absorbância. A razão é porque a transmitância não é muito facilmente, não é mensurável dentro do condutor. Então, em vez de fazer R mais T igual a 1, a gente vai usar R12C igual a menos RC21 e vai fazer R12C mais T12TC21 igual a 1. Para quando o meio for um condutor, né? Meio 2 for um condutor. E elas são válidas para as polarizações S e para a polarização P. Vamos ao caso, então, da incidência normal. A onda incide do ar sobre o meio condutor. Então, o meio 1 é o ar, o N1 é 1. E no meio condutor, o N2, ele vai ser complexo. Então, a parte real nós chamamos de Nzinho, mais a parte real I vezes K. É a parte imaginária, né? K aqui é real, vezes o I, ele se torna imaginário. E aí, substituindo isso nas expressões de R12, a reflectância faz o módulo ao quadrado, nós vamos obter N menos 1 ao quadrado mais K ao quadrado, N mais 1 ao quadrado mais K ao quadrado. Então, isso aqui é a parte real e a parte imaginária. O resultado todo é real, tá certo? Porque o K é real, né? A parte imaginária ficou aqui. Então, a absorbância vai ser definida por A igual a 1 menos R, equivalente ao T. Fazendo isso, substituindo, a gente obtém 4N mais 1 ao quadrado mais K ao quadrado. Essa é a absorbância. O que a gente pode ver agora, vamos analisar o comportamento da absorbância. Se o N for muito menor que 1, né, essa absorbância fica baixa. Então, é a primeira situação onde tem uma absorbância muito baixa, ou seja, absorve muito pouco. Mas a parte real do N2 pode ser muito maior que 1, tá? O que acontece aqui, ó? Então, eu desprezo, né? E pode acontecer que ele também fique muito maior que o próprio K. Então, eu posso desprezar. Então, ele vai proporcional a N sobre N ao quadrado, né? Aí cancela o N de cima, fica 1 proporcional a 1 sobre N. E aí, para N muito maior que 1, 1 sobre N, uma coisa muito grande, o AN também vai ser muito pequeno. Ou então, fazer o K muito maior que 1, né? Se eu fizer o K muito maior que 1 e os N's vão ser mantidos constantes, isso aqui também vai ficar 1 sobre K, aproximadamente 1 sobre K, e novamente o AN vai ser muito baixo. Ou também temos o caso que o N é aproximadamente a 1K, que é muito maior que 1. Então, aqui embaixo, novamente, vai ficar muito grande, né? Então, eu posso trocar o K por N, porque eles são aproximadamente iguais. Vai estar aqui N quadrado mais N quadrado, vai dar um 2N ao quadrado. Cancelo um N com quadrado, o 2 com 4 fica 2, então fica 2 sobre K ou 2 sobre N. E novamente a gente vê que o AN vai ter uma absorbância muito baixa. E esse caso aqui, então, foi visto quando o K, a constante de elétrica, G sobre ε0 ômega, muito maior que 1. Aí, nesse caso, o Kzinho vai ser raiz de Ki dividido por 2, que é raiz de 2G, 2ε0 ômega. Então, o AN, eu substituir esse termo aqui, vai dar 2 raiz de 2ε0 ômega sobre G. Né? E essa relação é chamada de relação de Hagen-Rubens. Então, a gente observa que, se aumentar a frequência, a absorbância aumenta. Né? Quer dizer, para ondas de alta frequência, o material metálico vai absorver mais. Mas, se aumentar a condutividade, reduz a absorvância. É interessante isso, né? Aumenta a condutividade, diminui a absorção das ondas. E essa relação
vai ser válido para condutores moderadamente bons na região de micro-ondas para baixo, né? Para frequências no infravermelho, ela vai ser válida para metais. Exemplo: prata com coeficiente de atenuação dada por raiz de 2 sobre μ0 ômega g. E a frequência de onda em 10 a 10 Hz, né? Isso vai dar um comprimento de onda de 3 centímetros. A gente vai encontrar que a absorbância é 3,9 vezes 10 a menos 4 e a reflectância é quase 1, né? Então, praticamente, ele reflete tudo. Ou seja, o objeto brilha. Na frequência da luz visível para a prata, a gente deve usar a absorbância 4n mais 1 ao quadrado mais k ao quadrado, né? Com n 0,05 e k aproximadamente 3, vai resultar numa reflectância 0,98. Então é por isso que a prata brilha muito aos nossos olhos. Vamos ver o gráfico da reflectância para a prata e para o níquel. Aqui a gente tem a reflectância para a prata, né? O RS e o RP, aqui RS e RP. Veja só, são muito acima e não tem nenhum ponto que as reflectâncias na polarização S ou na polarização P seja zero. Mas, mesmo assim, pelo fato da reflectância na polarização P ainda tem um mínimo aqui e ainda também tem um mínimo aqui, a gente vai ter uma polarização parcial. A diferença de fase, né? Então, por exemplo, a onda refletida tem uma fase αS na polarização S e a onda refletida na polarização P tem uma fase αP. Então a gente tem uma diferença de fase, né, entre a polarização S e a polarização P nas ondas refletidas. Então o que pode acontecer é que se a onda incidente for linearmente polarizada, a onda transmitida pode se tornar elipticamente polarizada na incidência oblíqua. Tá? Então é isso que acontece quando a gente tem ali um meio 2 como sendo um metal, por exemplo.